Olá pessoal, graça e paz. Bora para o nosso estudo que vamos estar dando início hoje sobre o discipulado em profundidade, ao qual nós abordamos. Eu deixei até um panorama no vídeo passado, falando que nós íamos estar iniciando essa série de estudos e eu tenho a certeza que vai ser bem edificante para nós, tá bom? Eu quero pegar o primeiro tópico que nós vamos estar tratando hoje, lidando com o eu. É um assunto muito importante, ao qual tem mostrado que as pessoas têm se convertido, têm estado na igreja, mas elas não sabem como lutar as suas guerras. E esse autoconfrontação, esse discipulado em profundidade, ele vai nos confrontar. Como eu já deixei totalmente avisado, que é um confronto. Mas seremos confrontados com a palavra de Deus. E sendo confrontado com a palavra de Deus é importante, porque isso vai trazer mudança para as nossas vidas. E eu acredito que é isso que todos nós queremos. Ter uma vida transformada pelo poder da palavra. E pelo poder da palavra de Deus, e falando sobre esse assunto que nós vamos estar abordando aqui, lidando com o nosso eu. Esse é o problema que tenho visto em muitas pessoas, em mim mesmo, em todos nós. Saber lidar com o nosso eu. E esse discipulado ele vai nos levar a um texto que Jesus ele deixa claro lá em Mateus, capítulo 5 e o versículo... Mateus 7, versículo 1, que diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, serei julgados, e com a medida com que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: Permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Esse é um texto que vai fazer com que nós vamos olhar para dentro de nós mesmos. Porque o problema, eu sempre procuro falar, nós somos muito rápidos no gatilho em ver o cisco no olho de outras pessoas, mas não conseguimos enxergar a trave que está em nossos olhos. Justificamos os nossos erros, justificamos os nossos problemas, as nossas falhas, sempre colocando a culpa em alguém. Pode observar, tudo que de ruim, tudo que de mal acontece, as minhas reações negativas, a minha falta de humor, a minha falta de perdão, meu temperamento, todas essas coisas nós descarregamos em cima de outras pessoas e dizendo, eu sou assim porque essa pessoa, ela fez isso comigo. Então temos o hábito de transferir culpas, transferirmos a nossa responsabilidade. E Jesus ele deixa claro, isso é hipocrisia. Ele disse, deixando bem claro, primeiramente, tire o cisco do teu olho. Quer dizer, olhe para dentro de você primeiro. O problema não está nas pessoas, o problema não está no lugar, o problema está em você. Sempre esteve em você, sempre esteve. Mas nós só procuramos enxergar o problema do lado de fora, por isso as pessoas não sabem como lutar as suas guerras. E elas têm lutado as guerras erradas. Lutado a guerra do lado de fora e a guerra está dentro. Mas dentro ela não consegue enxergar, ela não consegue ver que a guerra está dentro dela. Por ela estar dentro de uma denominação, ela cumprir alguns rituais, e ela acha que isso é o suficiente. Então, tudo o que acontece é culpa de outras pessoas. Não, o evangelho, o discipulado em profundidade, vai fazer com que você olhe para dentro de você. O problema não está nas pessoas, o problema está em você. O problema está em mim, o problema está em nós. Por isso, nós vamos estar abordando esse assunto, lidando com o eu. E o texto que nós vamos estar usando, irmãos, é Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24, ao qual Jesus ele dizia assim às multidões, dizia a toda a multidão, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quer ganhar ou salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Olha só o que Jesus disse, dois princípios importantes aqui dentro, ao qual Jesus ele fala com aquela multidão dentro desse texto, ao Jesus está anunciando já a sua crucificação, né? Vem trazendo todo um relato da sua vida, os milagres.
Então Jesus ele vem trazendo todo um panorama. E ele diz para essa multidão o seguinte: aquele que quer vir, você não é obrigado, mas aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia. Toma a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar. O evangelho é assim. Você perde para ganhar. Você não ganha para perder. Você perde e você ganha. É um reino de ponta cabeça. Então, dois princípios importantes que Jesus fala. É o negar e o morrer. Por quê? Eu preciso negar o meu eu todo dia. Todos os dias eu tenho que me negar. É por isso que ele diz, aquele que quer vir, aquele que quer estar na minha presença, aquele que quer ser o meu discípulo, aquele que quer ser o meu representante, o meu embaixador, esta pessoa que vem após mim, ela tem que ter dois princípios totalmente na sua mente convicto disso. Você precisa se negar. Você precisa abrir mão de quem é você, todos os dias. Nas suas atitudes, nas suas reações, na sua postura, nas suas amizades, na sua conduta. Você tem que se negar dia após dia. Tudo aquilo que você acha que é certo, você acredita que é verdadeiro, mas não tem base nenhuma nas Escrituras, é tudo que você acha, você pensa, porque tudo é voltado para o nosso eu penso, eu acho, eu quero, eu faço. Você vê como esse assunto que nós vamos estar tratando ele é muito importante, lidando com o eu. Nós não estamos falando que vamos tirar o eu, mas nós estamos falando aqui que nós vamos tratar, saber como trabalhar esse eu, fazer ele ser mortificado, fazer com que esse eu ele venha sair do trono do nosso coração, para que o eu não venha reinar sobre a nossa vida, mas sim Cristo reine sobre nós. Porque quando Cristo reina sobre nós, os nossos olhos é diferente, a nossa maneira de ver, de enxergar as pessoas. Nós entendemos os propósitos do reino, o nosso comportamento é totalmente transformado, o nosso temperamento, tudo muda, irmãos. Tudo muda a partir do momento que há uma transformação na minha vida. E só pode haver uma transformação através de um discipulado totalmente genuíno dentro das Escrituras. Numa simplicidade, mas dentro de uma profundidade. E nos confrontando. Porque o cristão, ele não pode ser confortado em seu pecado. O cristão ele tem que ser discipulado. Essa foi a ordem de Jesus. Discipular, fazer discípulos de Cristo. E discípulo de Cristo precisa abrir mão, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Cruz é símbolo do quê? A cruz era um símbolo de morte. Jesus carregou aquela que era para nós carregarmos. A cruz que nos condenava, ele levou. Mas a partir de agora ele fala, cada um leve a sua cruz. E nós vemos pessoas dizendo, minha esposa é minha cruz, meu marido é uma cruz, meus filhos, meus problemas. Não, isso está errado. Cruz é um símbolo de morte. Para que você vai carregar a sua cruz? Para que você crucifique o seu próprio eu. Sabe quem entendeu isso? O apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo, que eu levo nesse corpo agora, eu vivo para agradar o Filho de Deus, aquele que me salvou e me amou. Olha só como Paulo entendeu esse princípio claramente, de abrir mão da sua própria vida para viver para Cristo. Então Paulo diz, já não vive mais o meu eu não vivo mais, mas é Ele que vive em mim. Paulo está dizendo, eu já estou crucificado, eu já estou morto, pendurado numa cruz também. Eu crucifiquei o meu velho eu, para que Cristo possa viver em mim. Não tem como eu viver e Cristo também viver. Não dá para mim querer viver a minha vida e dizer que eu sou um cristão. Isso é uma incoerência. Isso é o que mais nós temos visto acontecer. E as pessoas querem transformação, querem mudança sem abrir mão da sua própria vida. Não tem como, isso é impossível. É por isso que Jesus ele vai dizer, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, quer dizer, ganhar a sua vida, querer viver da sua maneira, do seu jeito de ser. Daquilo, andar pelos seus próprios caminhos, andar pelos seus próprios pensamentos e professar o nome de Cristo. Isso está errado.
Por isso Jesus ele disse, esse povo me honra com seus lábios. Eles professam o meu nome, mas o seu coração, a sua mente, está totalmente longe de mim. Uma mentalidade longe de Cristo é uma mentalidade não transformada. Mente transformada tem que estar em Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. É onde lá em 1 Coríntios 2,16 vai falar sobre isso, que temos a mente de Cristo. Então temos que pensar como Cristo pensa, amar como Cristo ama, perdoar como Cristo perdoa, ser misericordioso como Cristo é misericordioso. Não somos Cristo, mas nós temos a Cristo em nossas vidas. Somos templo, morada do Espírito. Então temos possibilidade disso, porque Jesus disse que temos que ser assim. Temos que refleti-lo. Mas como eu posso ter totalmente, refletir Cristo, se eu estou cheio do meu eu? Se eu não sou confrontado? Se eu não sou doutrinado? Se eu não sou discipulado? De que maneira, como eu vou refletir Jesus Cristo? Eu não vou conseguir. Eu vou viver totalmente o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 10. Você pode até receber um título, uma carteirinha, ser consagrado, mas isso não vai mudar quem você é por dentro, porque você não sabe como lutar as suas guerras. Você não entendeu que o problema está em você, o problema está no seu eu, no seu ego, que tem que ser totalmente transformado pelo poder da palavra de Deus. Você não entendeu que você precisa negar a si mesmo e morrer para você mesmo todos os dias. Porque quando eu me nego e eu morro para quem eu sou, eu passo a viver agora para quem? Para outra pessoa. Para quem? Para Cristo. Agora eu passo a viver para Ele. Então esse é o foco desse nosso estudo, lidando com o eu. Então, para tratar desse eu vou altamente me confrontar através das Escrituras. Ela vai me confrontar. Ela vai me mostrar verdadeiramente que o problema sempre esteve dentro de mim. Então, quando é transformado dentro de mim, a minha mente é transformada pelo poder da palavra, todo ao redor, todas as circunstâncias, elas são transformadas também. Tá bom? Então, isso é para nós já termos um panorama. Nós vamos estar tratando, lidando com o eu, com base nesse texto aqui, que vai ser o nosso carro-chefe, de Lucas 9, 23 e 24. Lucas 9, 23 e 24. E nós vamos estar tratando sobre, deixa eu ler para vocês aqui, ó. O desafio máximo com que você vai se deparar ao efetuar mudanças bíblicas que honrem a Cristo é morrer para o seu eu. Olha que interessante. O desafio máximo, é um desafio máximo com que você vai se deparar ao efetuar uma mudança bíblica. Toda mudança tem que ser bíblica. Grave isso. Logo de cara, eu quero que você grave, anote isso, grave isso. Toda mudança, toda transformação, ela tem que ser bíblica. Não podemos falar nada fora das Escrituras, porque somente as Escrituras podem nos transformar, nos mudar, nos levar para um outro patamar. Nós vamos ver isso lá em Hebreus 4:12, ao qual ele vai dizer claramente que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes, que ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os nossos pensamentos. Então, aonde o homem nenhum vai, a palavra de Deus vai e transforma, cura, liberta. Por isso ela é considerada como uma espada, aonde ela fura, ela rasga, ela corta, mas ela também ela traz cura, ela traz consolo, ela traz renovo. Essa é a palavra de Deus. Você entende que a palavra de Deus ela não é um conforto, aonde eu venho a ouvir aquilo que eu quero? Não, eu preciso ouvir aquilo que eu preciso ouvir da parte de Deus. Não o que eu quero ouvir, mas aquilo que Deus quer falar para mim. Por isso será um desafio. Eu já te chamo, já te aconselho, já te deixo totalmente atento que será um grande desafio, mas você consegue encarar esse desafio, você consegue passar esse desafio, sabe por quê? Porque quem tem o Espírito Santo, irmão, consegue aceitar essa palavra como verdade, negar a si mesmo e morrer para o seu próprio eu para viver para aquele que é digno de louvor e glória, que é Jesus Cristo. Então, o desafio máximo com que você vai se deparar ao efetuar uma mudança bíblica. Por que será um desafio? Porque a mudança ela é bíblica. Toda mudança bíblica tem um desafio. Tem, e você vai sentir isso na sua própria pele. A partir do momento que você começa a ser transformado pela palavra. Então, ela vai começar a te confrontar.
ela vai começar a te mudar de dentro para fora. Vai revelar verdadeiramente o problema dentro de você. Vai voltar os teus olhos para dentro de você. É o que Jesus ele deixa claro, ao qual nós lemos lá em Mateus 5. Tá? Mateus 5, ainda estou com esse Mateus 5 na mente, que é o Sermão do Monte. Mateus 7, tá? Mateus 7, versículo do 1 ao 5, ao qual ele vai falar: tire primeiro o cisco do seu olho. Olhe para dentro de você, olhe para a sua vida. Tá? Olhe para dentro de você, olhe para a sua vida. Julgue sua conduta, o seu comportamento, não com base no que você acha, mas segundo as Escrituras. Se eu parar e deixar de olhar para a vida dos outros e começar a olhar para a minha vida à luz das Escrituras, eu verei claramente que o problema nunca esteve nas pessoas. O problema sempre esteve em mim. E é esse que nós temos que saber lidar a cada dia nessa caminhada de uma vida cristã. Então é por isso que será um grande desafio essa mudança bíblica. E essa mudança bíblica é para honrar a Cristo. Essa mudança bíblica vai honrar a Cristo, porque nós teremos o quê? Um comportamento, uma conduta totalmente diferenciada, teremos uma conduta cristã. Tá? Amaremos, pensaremos, agiremos totalmente como Cristo assim agiu, como os discípulos agiram, né? Como os apóstolos, e todos esses homens de Deus que tiveram esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Foram transformados, foram discipulados pela palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, abordando sobre isso. Um assunto muito bacana, muito legal, ao qual, se você levar numa seriedade, ficar com a sua Bíblia aberta e se encaminhar dentro das Escrituras, você verá isso. Tá? Então, toda mudança ela tem que honrar a Jesus. Ela não diz mais em respeito a mim e a você. Nós morremos com base no que Jesus disse. Eu me nego e eu morro para quem eu sou, para que ele vive em mim. Para que Jesus vive em mim, eu preciso morrer, eu preciso perder para ganhar. Porque se eu quiser ganhar a minha vida, viver da vida que eu quero viver, do jeito que eu quero viver, da forma que eu acho que eu devo viver, servir a Deus da forma que eu acredito que eu devo servir, eu vou totalmente ter uma vida cristã errada. Errada. E uma vida totalmente aprendendo errado, você vai ensinar errado, vai viver errado, e você não será uma referência, você não será um exemplo, você não será um ministro de Deus, um representante do Senhor, mas você sempre vai estar representando o seu próprio eu. Egoísta, que só pensa em si mesmo. Não abre mão de quem é você por outra pessoa e por outra vida, porque esse é o Evangelho. O Evangelho é viver para Cristo e viver para o próximo. O Evangelho é uma bacia e uma toalha. É lavar os pés e servir. É a humildade de reconhecer que eu agora não vivo mais para mim. Agora eu me nego a mim mesmo todos os dias. E agora eu crucifico o meu velho eu, as minhas velhas vontades. E abro mão das minhas velhas vontades por amor a Cristo e aos meus irmãos. Então agora eu passo a ser o quê? Servo dos meus irmãos. Eu sou servo de vocês, eu estou aqui para servir vocês com toda a fidelidade, ser um dispenseiro da casa de Deus e trazer esse alimento poderoso e maravilhoso que é a palavra do Senhor. Ok? Então nós já vamos compreendendo claramente, tá? Que o desafio máximo com que você vai se deparar ao efetuar uma mudança bíblica, que honre a Cristo, é morrer para o seu eu. Nós temos uma base lá em Provérbios, capítulo 14, e o versículo 12, tá? Provérbios 14, nós vamos estar tratando hoje só de Provérbios 14 e versículo 12, e depois você vai lá para Isaías 55, versículo 8 e o versículo 9. O Provérbios, ele vai dizer o seguinte, ele vai estar abordando: há caminhos que ao homem parecem ser as suas melhores opções, mas o final é morte. Olha o que o Provérbios de sabedoria ele vai nos orientar. Há caminhos que ao homem parecem ser as suas melhores opções. Só parece ser a melhor opção. Por que parece ser uma melhor opção os nossos próprios caminhos? Por quê? Porque os nossos próprios caminhos, ele vai trazer uma satisfação para o nosso eu, para nós mesmos. Então, tudo aquilo que me traz uma satisfação, que me traz prazer, eu entendo isso como bom. Eu entendo isso como correto, como justo, como verdadeiro. Tem uma aparência de piedade. É o que o provérbio está falando. Há caminhos, há direção
que você está tomando, que você está... Parece ser incorreto, mas ele dá uma continuidade. Mas o final é morte, porque não está alinhado com a vontade de Deus. Então toda a minha vontade, todo o meu querer que não estiver alinhado com a vontade de Deus, de nada vale, eu tenho que negar, eu tenho que abrir mão. Por mais que pareça, um trabalho, um relacionamento, vemos muitas pessoas, tá, mergulhando em trabalho 24/24 e ela acaba perdendo o foco. Nós vemos pessoas totalmente também na área do relacionamento, se relacionando com pessoas que não deveriam estar se relacionando, mas ela vê aquilo ali como algo bom e ela fala, eu sinto no meu coração, eu sinto que é de Deus, eu sinto que vai dar certo, eu sinto que isso é bom. Mas nós vamos ver em Jeremias 17:9 que diz o seguinte, enganoso é o coração. Eu não posso ter uma vida cristã baseada em sentimentos. Eu tenho que ter uma vida cristã baseada na palavra, não em sentimentalismo. Porque enganoso é meu coração e perverso. Você está entendendo como o nosso eu, ele sempre vai procurar nos satisfazer, mas andando totalmente longe da vontade e dos caminhos do Senhor. Então, por isso que nós estamos aprendendo a lidar com ele. Eu não posso andar segundo os meus sentimentos, segundo a minha vontade, nem aquilo que eu acho que eu penso. E Isaías 55, tá? Isaías 55, versículo 8 e 9, você vai ver que o próprio Deus ele fala, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Olha o que ele fala, os meus caminhos não são os vossos. Nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Sabe o que Deus está deixando bem claro? Aquilo que eu acho e aquilo que eu penso, não importa. Não interessa aquilo que eu acho que eu penso em relação à palavra. Pode ter até algum valor no mundo, mas não em relação às coisas de Deus. Deus está deixando claro, o meu caminho, os meus pensamentos, é o que tem valor aqui. Tá? É o que tem credibilidade. É o que é uma verdade. Então nós vemos que existem esses dois caminhos, o caminho do homem e o caminho de Deus. Só que o caminho do homem, ele tem aparência satisfatória, porque vai me satisfazer. E tudo que me satisfaz é bênção. Nós vemos pessoas dizer, é bênção de Deus. Mas só que não procura examinar dentro das Escrituras. Como eu falei sobre trabalhos. Nós vemos muitas pessoas mergulhando nisso e perdendo foco. Nós vemos lá em Êxodo, capítulo 5, quando Moisés vai tirar o povo do Egito lá, ele vai falar com o faraó. O faraó fala que não conhece a Deus e não vai libertar ninguém. Está lá em Êxodo, depois você vai lá em Êxodo 5. Moisés, ele se entristece, faraó chega por seus capatazes e fala, ó, faz o seguinte, aumenta o trabalho desse povo, para que eles não tenham tempo. Olha só a seriedade. Aumente o trabalho desse povo, para que eles não tenham tempo para esse negócio de adorar e servir a Deus. Você vai ver Jesus dizendo, se a tua mão te escandaliza, corte uma. É melhor entrar maneta com uma mão só no céu do que com as duas no inferno. Você vê a alegoria que Jesus ele usa a seriedade. Mão, na Bíblia, fala do quê? De trabalho. Se o teu trabalho te consome ao ponto de você perder saúde, perder noite de sono, perder um relacionamento com a família, perder momentos com o Senhor, de relacionamento de intimidade, Jesus está falando, diminua. Porque quem cuida de nós, irmãos, é o Senhor. Mas o meu eu sempre vai voltar para que eu mesmo tome as minhas decisões porque parecem serem boas e satisfatórias para mim. Por isso o próprio Deus ele vai dizer, há caminhos, irmãos, que é o homem, parecem ser as suas melhores opções. Então não ande pelaquilo que parece. Não ande pelos seus sentimentos do seu coração. Ande pela palavra de Deus. Então o meu eu ele tem que ser confrontado logo de cara. Porque a palavra do Senhor já disse. O que você pensa, o que você acha, não interessa. Não interessa. Interessa os meus caminhos e os meus pensamentos que são muito mais elevados do que os vossos. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe os caminhos melhores para mim. Deus sabe tudo ao meu respeito e ao seu respeito. E é por isso que nós temos que estar totalmente alinhado dentro dessa vontade de Deus. É por isso que é um desafio. Quem quer abrir mão das suas próprias vontades? Quem quer abrir mão, irmãos? É uma questão ao qual nós vamos ver que será um desafio.
você ter que abrir mão daquilo que você gosta, daquilo que você faz. Não estou dizendo que agora somos o cristão, nós não temos que passear, curtir, viver. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Mas nós temos que ter um entendimento que servir a Deus não omite a nossa humanidade. Tá? Somos seres humanos, temos a nossa humanidade, mas nós precisamos entender quem nós somos no Senhor. Nós precisamos entender o nosso papel no Senhor. E por isso, Jesus ele deixou bem claro. Quer vir após mim? Quer estar comigo? Abre mão de quem é você. Abre mão das suas vontades. Abre mão do seu querer, porque Jesus ele abriu mão por amor. E nós temos que abrir mão também por amor a Cristo. Por amor ao seu chamado, a sua obra em nossas vidas. E eu só consigo servir a Cristo numa fidelidade quando eu morro para quem eu sou. Quando eu abro mão de quem eu sou, para que Cristo agora viva em mim. E se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, a sua vida ela tem que ser totalmente diferente. É uma vida de transformação, não é uma vida de melhora. O Evangelho ele não melhora, o Evangelho ele transforma. Mas só pode haver uma transformação dentro disso que nós estamos aqui iniciando, esse discipulado em profundidade. Esse autoconfrontação, te confrontar com as Escrituras, mostrar a realidade, que o seu coração, que você é uma pessoa má, você é uma pessoa ruim, o seu coração é mau, você é uma pessoa que vive pelo seu eu, pelas suas próprias vontades. Você não é aquilo que você fala, mas sim a quem você serve. Então as Escrituras ela vai me confrontar totalmente e fazer com que esse eu seja destronado, saia do trono para que Cristo assente e ele passe agora a reinar. E a direcionar a minha vida e a sua vida segundo os pensamentos dele e segundo os caminhos dele, que são retos e são justos. Amém, irmãos? Próximo vídeo nós vamos estar dando essa continuidade aqui nessa série de estudo. Não vou me estender muito para não ficar muito longo esses vídeos, mas eu quero que você vá meditando em cada estudo que vamos estar abordando. Essa é a aula número 1, tá? Logo, logo vamos fazer a aula número 2, que estaremos dando continuidade nessa lição, lidando com o eu. É um assunto que ele é extenso, não temos como fazer isso corrido, não temos pressa. O importante é que você tenha esse entendimento, tá? Para que você tenha essa compreensão corretamente. Qualquer dúvida, nós vamos estar aí para estar esclarecendo. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, que o Senhor Jesus Cristo ilumine a mente de vocês nesses estudos que vamos estar fazendo e a vida de vocês sejam totalmente transformada pelo poder da palavra. A partir do momento que vocês se tornam discípulos de Cristo, vocês vão passar agora a discipular outras pessoas, porque discípulo gera discípulos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.